Aleluia. Irmãos queridos, nós lemos aqui um texto bem claro, já explicativo, que é a fé que vence o mundo. E vence o mundo quem é nascido de Deus. Então nós sabemos que há uma perseguição do mundo contra aqueles que são nascidos de Deus. Porque na realidade Jesus disse, nós não somos deste mundo. Até orou com esse objetivo. Em João capítulo 17. Pai, não os tire do mundo, mas livra-os do mal. Livra-os deste mundo. O mundo é tenebroso. O mundo está sobrecarregado de mentiras. O mundo jaz no maligno. O príncipe desse mundo é atuante. Está atuando em todas as esferas. Mas qual é o segredo que o cristão precisa se envolver, aprender e praticar? Que você só vai vencer o mundo tendo a conscientização, o ato praticado de você ser regenerado com a sua confissão, de aceitar Cristo, confessar que Ele é o Senhor da tua vida, crer que Ele é o Filho de Deus, não ter dúvida disso, e saber que a sua palavra escrita, ela é definitiva. A palavra foi falada, a palavra depois foi escrita, e a palavra hoje é falada, e ela é lida naquilo que foi escrito, por inspiração do Espírito Santo. Mas o mundo, ele quer atrofiar a palavra. Ele quer que você tenha essa palavra simplesmente na tua razão, no teu intelecto, mas de uma maneira cultural. Podemos ser crentes, podemos ser evangélicos, outros católicos, principalmente os evangélicos que têm a posição clara que precisa confessar Cristo como Salvador, crer com o seu coração e é batizado no Espírito Santo e tem um conhecimento um pouco mais amplo. Mas muitas vezes nós só ficamos com o conhecimento e o mundo, com as suas tolices, com os seus armamentos intelectuais. Por exemplo, como admiramos um homem culto? Como admiramos uma mulher culta? Como admiramos uma pessoa que tem doutorado, que é tudo bem, isso deve se aperfeiçoar dentro das suas áreas de formação, ou como objetivo de trabalho, ou fonte que vai representar muito bem o ser cristão. Mas o que mais é importante para nós é quando nós nascemos de Deus. Ah, irmãos, você, nós vamos mudar de endereço a qualquer momento. E nós não somos desse mundo. Por isso que hoje Satanás está levando cristãos espalhados pelo mundo, da nossa comunidade, a pensar exclusivamente nas dificuldades. Pensar definitivamente nas pressões. E só lembra de Deus quando está no momento mais decadente. Enquanto não está decadente, alguns se satisfaz apenas de ouvir falar. Ou porque outros falaram. Ou porque o pastor pregou muito bem, ou porque outros usaram a palavra, foram inspirados pelo Espírito Santo. Que maravilha! E você? Aonde está a sua identidade? Aonde está a tua preparação? Porque o povo de Deus, mesmo nesses dias, ele está sendo contaminado
com essa falsa cultura cristã. Cristão precisa viver dentro dos princípios da Bíblia, porque essa guerra do mundo contra os filhos de Deus, desde o momento em que a linhagem dos filhos de Deus, que começou em Adão e Eva, continuidade com Sete e assim por diante, são perseguidos. Agora, muito mais a igreja de Cristo, que foi formado dentro de uma verdade absoluta. Eu não sou só evangélico. Eu sou cristão. Nós somos cristãos. Por quê? Nós nascemos de Deus. Nós temos o novo nascimento. Nós fomos recriados. Nós temos algo que o mundo não tem. O mundo não tem o Espírito Santo. O mundo não recebeu. Disse Jesus, mundo não vai receber. O Espírito Santo são para os filhos de Deus. Então eu quero pregar hoje sobre fé, mas dizendo, cuidado, não deixa o mundo, pastor, entrar no seu coração. Não deixa o mundo entrar no teu coração, meu querido. Porque quando nós pregamos para nós. Estou envolvido nisso. E nós temos que entender que a fonte de conhecimento da Bíblia não é ler a Bíblia para apenas ter o conhecimento da história. É ler a Bíblia para ser ensinado pelas palavras que ali estão contidas. É revelação de Deus. E nós temos que aprimorar o Novo Testamento. Porque lá vem a demanda de mostrar como que você vence o mundo. Através da fé. A fé, Hebreus capítulo 11, é o firme fundamento. Então precisa ter fundamento. Nasceu de novo. O próprio Espírito Santo lançou o fundamento de fé, que está em Romanos capítulo 12, versículo 2. Ele diz que ele nos deu uma medida de fé. E o fundamento começa, tem que ter base, e tem que ter o conhecimento da palavra. Sem conhecimento da palavra, sem saber o poder que ela importa para você, eu tenho dito isso, é ter e não usar. É ter o poder e deixar de passar. E não usar da autoridade que Cristo te deu. E eu meditando para esse momento, eu coloquei o seguinte tema. A fé sempre enxerga uma saída. A fé sempre enxerga uma saída e uma entrada. Em Deuteronômio fala que Deus abençoa a nossa entrada e nossa saída. Salmista fala que Ele abençoa a nossa entrada e a nossa saída. Sabe por quê? Porque é importante você saber que quando você fala de escape, quando você fala de livramento, quando você fala de milagres, quando você fala que Deus é com você, que Deus é com a tua família, que Deus é com nossos negócios, nós não podemos andar cambaleante, sem ter, muitas vezes, o conhecimento daquilo que é absoluto e trocar por a coisa de vacilação, de perda, de oscilação e cambalear, portando uma palavra muito forte dentro do seu coração. A fé, ela sempre enxerga uma saída. Só que nós estamos passando momentos em que um cristão tem passado por situações difíceis. Está sendo apertado. Estão querendo lançar na conta de Deus. Mas não é da conta de Deus, é a nossa escolha. Nós temos escolhido muitas vezes precipitadamente. Temos que ter cuidado com isso. Porque as nossas escolhas é o que vai materializar aquilo que você está pretendendo. E muitas vezes você tem uma palavra profética na tua vida e você está deixando de lado. Não cumpriu até agora, eu pergunto. E você está colaborando para que se cumpra? Você está andando na verdade? Você está cultivando a sua fé? O seu fundamento está bem arraizado? Nós não podemos, nesses últimos dias, perder a finalidade na qual Deus nos escolheu. Nós somos nascidos de Deus e vamos para
a cidade celestial. E vamos ter outras coisas que vão se cumprir. Hoje nós falamos que vamos para o céu, mas quem tem conhecimento da Bíblia tem muitas coisas que vão acontecer para aqueles que vão herdar o céu. Só coisas boas. Só que nós precisamos agora, nesses dias em que estamos vivendo, você com 20 anos, 15 anos, 30 anos, 40, 60, 70, 80, você precisa ter a segurança de viver os seus dias de hoje. É uma fé de hoje, é uma fé que é maravilhosa para que você possa sobressair. Deus está dando, capta, deixa cair para você isto. Deus está te dando uma oportunidade, que já está dentro de você, o que está dentro de mim. Fé é para enxergar uma saída em qualquer área da nossa vida, ou talvez uma entrada. E você não vai ficar dizendo que aquela oportunidade é para outro. É para você. Quando Deus fala na sua palavra, quando compartilhamos entre os filhos, a família, a palavra é para nós. Ela tem que estar na nossa boca. Ela tem que estar no nosso coração. É a palavra da fé que nós pregamos. E ela nos faz enxergar isso. Tem saída para aquilo que você está vivendo. Para a sua doença tem cura. Para o seu problema tem solução. Para a sua depressão tem cura. Para o seu desamor, você tem que ser sarado também. Porque andar nas emoções é sair do espírito e ir para as emoções é rapidinho. Dura minutos. E nós precisamos compreender a palavra, mesmo que o problema está batendo na sua porta. Não tenha medo dele. Mesmo que a pressão está batendo, não tenha medo. Você tem uma palavra de autoridade que muda a circunstância. Faça valer o que está dentro de você. Faça valer o que pode ser emitido pela sua boca. Primeiramente, não vamos jogar a culpa no sistema, nem da política, nem mundial. A igreja do Senhor Jesus na terra, ela tem que fazer o seu papel. Enquanto estivermos aqui, nós vamos salgar. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos confiar. Quando eu falei para o Zezinho desse louvor, um louvor muito simples. Mas é o resultado da simplicidade da palavra. Muitas vezes tem pessoas que querem algo assim, tão profundo, mas que não conhecem o ABC. Precisa, irmãos. Você sabe o que eu prefiro andar no ABC da fé e memorizando isso constantemente, do que ter grandes profundidades de alcance teológico? Teologia não resolve o nosso problema. O que resolve o nosso problema é a palavra inspirada, é a palavra de poder. Você pode ter pesquisa, fazer o que você precisa, faz parte da nossa busca, do nosso anseio. Mas o que é mais importante para nós hoje, você é nascido de Deus. Você vence o mundo porque você nasceu de Deus. Então esta fé precisa ser robusta. Se ela não é robusta, ela precisa ser reconstruída. Você precisa dar valor pela medida que você já recebeu. Mas eu oro e o pastor me dá o respaldo. Sim, a cobertura é importante. Mas a gente está respaldando aqueles crianças na fé. E até muitas vezes alguns adultos. Mas o normal é você respaldar os meninos na fé, as crianças na fé, que está tomando leite. Agora, os que estão aprendendo, precisa, nesses dias atuais, vai ter necessidade. É preciso. Não deixa Satanás te encurralar pelas suas escolhas erradas. Vamos colocar um prumo na nossa vida. A bênção de Deus, como a admoestação, um julgamento de Deus, começa pela sua casa. Então põe você no crivo, Eli, fica no crivo. Põe a tua casa em ordem. Eli, põe a tua vida em ordem. Põe a tua vida em ordem.
porque o escape está pronto para ser acionado. Quando vai ser acionado, você tirou a declaração da boca. Aí você perdeu. Porque a Bíblia diz em 2 Coríntios 5:7, porque nós não andamos por vista, nós andamos por fé. E no Novo Testamento é recheado disto. Mas pastor, por que pregar? Nós temos que pregar isso o ano inteiro. A vida toda, até a volta de Jesus. Porque é fé que vai nos levar para o céu. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nós temos que ter fé, que aquilo que está escrito, já começaram a bater forte nisso. O que a Bíblia diz, o que a Bíblia está falando, ela não é um livro inspirado. É um livro comum como os outros. E começou a retórica novamente, de perseguir os valores que o Espírito Santo deu para você. Pastor, são os últimos dias? Sim. E aqueles irmãos que se consagraram nesse últimos 100 anos para que esse avivamento chegasse para nós? Agora, nada de bom pode acontecer se nós não usarmos a nossa fé. Talvez você vai ficar sempre remediando. Eu não quero andar remediando. Eu quero andar através da fé. Irmãos, é melhor, muitas vezes, o pouco com Deus do que o muito com esse mundo. Nós não podemos negociar. E eu quero ir explanando aqui. A palavra de Deus é tão atual, que o seu futuro para Deus já é passado. Porque está escrito, a nossa esperança não será frustrada. A sua palavra vai se cumprir exatamente como ele falou. Por isso que dizemos que Deus já esteve no futuro, automaticamente, eu posso ficar tranquilo. O nosso futuro, para Deus, é conhecido. A nossa vida, para Deus, é conhecido. Mas Ele está olhando para mim e para você, dizendo, eu estou repartindo com vocês um ensino que é simples, mas é poderoso. Ele é poderoso porque ele é simples. Porque a Bíblia fala que nós temos que ser simples como a pomba e prudente como a serpente. A serpente aqui é usada num bom sentido, não no sentido aqui de ser Satanás. Agora nós precisamos entender que Deus colocou em você o nome dele. Fala assim, eu sou escolhido por Deus, desde o ventre da minha mãe. Domingo o moço aceitou a Jesus, em pranto. Parecia que o coração dele ia sair para fora. Você fala assim, é emocionado? Não, Deus falou com ele. Irmãos, Deus falou. Aí eu pergunto, você lembra do teu primeiro amor? Como era? O coração saía para fora. Você tinha vontade de falar de Jesus sempre. Muitas vezes tem pessoas que me chamam até a atenção. Você vai falar agora de Jesus? Eu vou. Sabe por quê? Que se há a oportunidade, perceber que o Espírito Santo está em concordância, eu vou para cima. Agora você tem que pensar o seguinte, que você, para Deus, você é atual. Ele está te olhando agora, puxa vida, estou te vendo, coisa tão recente. Começa a viver essa paixão pela vida de Cristo. Começa a estar apaixonado por essa palavra, pela transformação.
por um evangelho que transforma a nossa vida. O mundo, ele está atacando de todas as formas. Ele quer. Ele não é Satanás onipresente, nem onisciente. Mas ele, através dessa geração de demônios, ele sabe as dificuldades, muitas vezes, sua. Desculpe eu falar assim, porque você fala demais, e ele ouve o que você está falando, negativamente. Você está na sua casa, ao invés de você louvar, você agradecer a Deus, ou pôr um texto. De vez em quando, irmãos, ou quase sempre, eu ponho um texto para mim. Na minha frente, no meu banheiro, eu ponho o texto. Quando eu vou pregar, quando eu estou numa necessidade, daquela área que eu preciso, eu quero ler aquilo que é verdade para mim. Eu vou trocar a imagem negativa para a palavra. Aí você diz, mas isso é pensamento positivo? Não, pode ser para o mundo. Para nós é a palavra de Deus. E vai dar solução. E o mundo, ele quer fazer você mensurar a sua fé. Ele quer sempre provar. Como está a sua fé? Pequena ou grande? Rapaz, você é crente mesmo. Mas você está enfrentando um probleminha simples, está blasfemando, está murmurando. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo que a palavra tem que estar na nossa boca. Todo homem que declara a fé, ele sabe o que está ao seu redor e derredor. Ele tem a percepção. A palavra traz a revelação. O Espírito Santo te dá a revelação. O Espírito Santo te dá paz no coração. Ai, pastor, o que vai vencer o mundo? A nossa fé. Jesus disse, tenha paz em mim. Ative a tua fé. Pastor, eu estou precisando tanto de ouvir a palavra. Leia em voz alta. Leia para você ouvir. Isso funciona, para mim funciona. Ler em voz alta a palavra. Além de você ler, você grava. E aquilo fica no seu ouvido. Aquilo fica no seu subconsciente. Aquilo fica fresquinho na sua mente. E quando a mente está renovada, ela vai usar a palavra. Mas pastor, eu vou ter que ficar vivendo uma vida só na Bíblia. Isso é para quem é pastor, quem está dentro do ministério. Irmãos, nós só temos a diferença do ofício. O comportamento e a prática tem que ser a mesma. Você sabe que eu preciso pôr força? Você sabe que se eu não dobrar os meus joelhos e não se humilhar na presença de Deus, posso ser engolido? Irmãos, não vamos se enganar. Não tem super-homem. Tudo que eu tenho de ferramentas para me trazer fortalecimento são as mesmas que você tem. Porque a Bíblia diz que Ele nos deu de beber do mesmo Espírito. É da mesma fonte. Então, o beabá precisa ser colocado pelo líder. Muitas vezes a pessoa pensa que as coisas são muito fáceis. Elas são fáceis dentro da fé. Se você for para o lado do mundo, ele quer te encurralar, ele quer deixar você sem saída. E o seu redor e o seu derredor começa a se complicar, porque você vai ter os seus olhos nas circunstâncias. Agora, o poder vem de dentro para fora. Por isso que você tem uma arma que chama Espírito Santo. Você tem uma arma que chama falar em línguas. Isso vai prover um poder, vai gerar uma capacidade de entendimento, uma capacidade de ação, porque você vai confiar em Deus. Se alguém falar o contrário, o seu escutador não vai assimilar. Por quê? Você está dentro de um alinhamento da palavra. Mas pastor, eu já levantei hoje e já recebi notícias. Irmãos, todos recebem notícias. Mas fica com a notícia da palavra, que Ele vai solucionar, que o escape vem de Deus. A fé enxerga uma saída para você, ou uma entrada nova. Precisamos pensar com convicção no nosso coração e fundamentar isso, para não entrar água no nosso alicerce e solapar.
Tem muita gente que gosta de estaca hidráulica. É igual a casa. Ela começa a ter problema na fundação, vem e coloca blocos, estaca hidráulica para levantar de novo o alicerce e trocar aquela terra ou colocar mais terra para o fundamento. O alicerce está preparado. Irmãos, se você, nós não tivermos um alicerce preparado, você vai receber bênção, você vai ser de Cristo, mas tem vento que precisa. Talvez você pode balançar, mas ninguém vai quebrar você. Ninguém vai remover você do altar de Deus. Ninguém vai tirar a tua bênção. Ninguém vai fazer o contrário do que diz a palavra contra a tua vida. Sabe por quê? Toda arma que se levanta contra nós, ela perece, porque o juízo de Deus é a sua palavra. E contra os filhos de Deus, aqueles que nasceram de novo, para vencer o mundo. Os olhos de Deus está olhando com uma lente de grande alcance, vendo você. Está te vendo, filho. Está te vendo, Eli. Está te vendo, filha. Ele quer fazer de você um instrumento. E se o seu problema não depende de você para resolver, tem que tocar outras pessoas, Deus toca. Deus muda a vida de alguém pela sua oração, porque Ele sensibiliza o coração e aquele coração se derrete. E em qualquer lugar Deus pode encontrar ele. Então você precisa ter uma compreensão. Faça uma avaliação de tudo que intimida você. E coloca essa palavra, fé, ativa ela para você vencer. O que você consegue fazer de uma autoanálise de você? Você está intimidado. Você está recuando. É como uma pessoa que sabe alguma coisa da sua vida, ou de um particular seu, uma situação, ele diz, é o seguinte, nós vamos negociar porque eu sei aquilo de você. Se você não me ajudar, eu vou tornar público. E a pessoa, muitas vezes, é assim que o diabo faz. Ele procura e fala assim, que você confessou para Deus e pediu perdão, Ele não vai te perdoar. Ele já usa diferente o negócio. Você não viu que ele matou o próprio filho dele? Ele não perdoou o filho dele, matou. Deixou morrer. Ele vai usando a história de uma maneira diferente. A narrativa pelo diabo, pelo mentiroso, é contada diferente. Até se fazer verdade. E a Bíblia fala em Tito 1,15. Olha, é um texto maravilhoso. Leia na sua casa também. As coisas são puras para os puros. Tanto os descrentes como a mente e a consciência estão corrompidos. Sabe por que ele está falando isso? Naquele tempo tinha os falsos mestres. Estava falando da volta de Jesus, estava falando da consagração da igreja. E eles estavam revertendo isso. Pregando contra os princípios. Por isso que também em outras epístolas você vai encontrar, sem santificação ninguém verá o Senhor. Nós somos da fé, mas nós não podemos deixar o acessório da oração. Nós não podemos deixar o acessório da cura, o acessório de buscar-me-eis e me encontrareis quando buscardes de todo o coração. Nós não podemos, somos da fé, sabemos que Deus fez tudo por nós. Ele fez, mas você precisa também se humilhar na presença de Deus. Quem se humilha será exaltado. Deus, Ele está preparando tudo que é necessário para você. Ele não quer encurtar o caminho aonde você tem que passar. Você passa, enfrenta dificuldades, mas Ele é contigo. Ele nunca vai deixar você. Sabe por quê? A fé sempre vai mostrar uma saída. Você percebeu que muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus, muitas famílias são enganadas e já foram pessoas ativas, porque Satanás
a Bíblia diz que ele é mentiroso, ele é homicida, e ele veio para matar, roubar e destruir. Ele não brinque com isso. Você não brinque com isso, porque o diabo, ele veio justamente para roubar aquilo que nós temos. Qual é o maior título que nós temos que ele não tem e nunca terá? Ele não é filho de Deus e nunca foi. Mas quando ele ouve que você é imagem e semelhança de Deus, ele fala no inferno, onde se viu? Semelhança somos nós. Ele prega também, mas ele prega ao contrário. Deseje dominar e não aceite ser dominado pelos conceitos desse mundo. Domine dentro da verdade. Tenha a mente de Cristo. É como diz a palavra, tenha a mente de Cristo. É pensar como ele pensou, aprender como ele aprendeu, e se submeter como ele se submeteu. Irmãos, tinha um homem que poderia se vangloriar, era ele. Deixou a sua glória, veio na forma de servo, homem se fez. Mas no comecinho diz assim, não usurpou ser igual a Deus. Ele veio na qualidade de filho para representar e nos dar o livramento que nós precisamos. E por que nós não podemos se humilhar na presença de Deus? Senhor, aqui está um filho, aqui está minha família, aqui está meus negócios, Senhor. Aqui está a dificuldade que eu estou enfrentando durante esse mês. Oh, Senhor, os meus filhos, a minha mulher, meu marido, eu oro por eles todos os dias. Mas, pastores, estão tudo com Deus. Irmãos, nós temos que orar pela nossa família. Nós temos que orar para os nossos filhos. Nós temos que fazer a nossa parte. A escolha são deles. A escolha é do casal. Muitas vezes a pessoa não quer morar mais com o marido. A pessoa não quer mais morar com a esposa. Qual que é o problema? O problema é de relacionamento. Entrou Satanás e o desamor entrou, porque ele não tem amor. Agora, entra o Espírito Santo, entra amor. Todo mundo se perdoa, todo mundo se ama. Igual, volta a ser namoradinho de novo. Mesmo a gente, quando tem aí um diz que disse, a mulher, você fala assim, meu amor, você me perdoa, tal, esqueceu. O homem, agora, tem muitas vezes, a mulher sabe se a gente está pedindo perdão direitinho, honestamente ou não, e o homem também sabe. Então, a gente tem que fazer as coisas certas. Sabe por quê? Enganoso é o coração do homem. Quem o conhecerá? O Espírito Santo sabe. Mas você e eu nós não podemos nos intimidar. Nós temos que dominar a situação. Nós temos que, nessa área da autoridade do nome de Jesus, nós temos que fazer uso da autoridade. Ele deu para você, e deu para mim, deu para a igreja. Temos que realmente não dizer que somos os problemas. Porque é comum, viu, irmãos, as pessoas falarem, o problema aqui sempre foi eu. Vamos mudar essa história, pô. Vamos mudar essa história. Eu sou problemático mesmo. Eu nasci. E vamos mudar isso. Quem nasceu de Deus é transformado, irmãos. Louvo ao Senhor, porque eu estou sendo transformado de glória em glória. Cada dia eu aprendo uma coisa. E tem hora que eu também tenho dificuldade. Ou só eu? Aí vem o Espírito Santo e fala assim, abre o teu coração. Abre o teu coração. É melhor ouvir a voz de Deus do que a voz do mundo. Ou de pessoas que não servem para nos aconselhar. Porque há muitos tipos de vozes no mundo. Quando vem uma voz intelectual, quantos se admiram? Eu também sou respeitador. A pessoa, como vai, doutor? Tudo bem? A pessoa te chama de doutor, o outro chama, respeita a sua função, respeita o seu lugar, tudo bacana. Agora, quando você começa a falar de Jesus, aquele que tem PhD em várias coisas, ele é igual você dentro da estrutura humana.
Aí você fala pelo Espírito Santo, ele toca. Desmorona. Ele abre o coração. Sabe por quê? O Espírito Santo veio trazer essa verdade através da nossa boca. Por isso que Jesus disse, se nós não clamarmos, não falarmos, as pedras vão clamar. Por isso que Deus quer colocar você perante líderes, governadores ou pessoas que são de alta influência. Porque quando você fala pelo Espírito Santo, eles tremem. Sabe por quê? Eles são da mesma estrutura que você, que a Bíblia diz. A estrutura do homem é pó. Mas nós temos o Espírito Santo que nos fortalece, nos dá força. E quando você fala com autoridade. E que tal você, maridão, falar com autoridade do Espírito Santo dentro da sua casa? Que tal você, esposa querida, começar a falar e parar de falar negativo? E começar a entender que a fé, ela enxerga saídas para você. Mas eu vou falar tudo hoje porque eu tenho que me desabafar. Desabafa com Deus. Aí ele vai falar bem no seu ouvido. Eu não quero murmuração mais. Declare a palavra. Declare aquilo que é teu. Declare aquilo que te pertence. Aí você começa a entender e as coisas começam a ter corpo. Começa a dar vigor para você. E você percebe que você, qualquer um que se é influenciado negativamente por um problema, vai falar, você perdeu tempo. Porque o caminho de volta sempre é mais difícil. Quando você fala alguma coisa errada, você tem que, me perdoa, filho. Me perdoa, esposa. Quando você fala com o irmão, me perdoa. A Bíblia fala, arrepende-te da onde caíste e volte ao primeiro amor. É o que diz a Bíblia. E essa avaliação precisa ter. A outra é enxergar a dificuldade como uma oportunidade e colocar em prática o que você ouve, o que você lê e aquilo que você pratica. Não deixe rotular você. Você tem que enxergar as oportunidades. Mas as pessoas vão querendo rótulos negativos sobre ele. Confissões negativas, declarações sobre os filhos negativos. E vai criando um rótulo. Na linguagem atual, preconceitos vão sendo lançados. Hoje, tornou-se uma coisa mais pública, mais política isso. Mas eu vejo que os antigos, algumas educações que a gente vê de pai e mãe, de chamar o filho, você não presta, você nunca vai funcionar, eu sempre... E começa os adjetivos negativos contra a pessoa da criança. E o que vai acontecer? Ele vai crescer e vai lembrar disso. Nós temos que colocar a palavra para chegarmos e dizer para ele, olha, você não vai remover os marcos que os seus pais estão colocando. Você foi abençoado pela palavra. Então, o que você precisa? Não aceitar rótulo e não ficar vivendo como um fracassado, um lar que não tem proveito. Sabe por quê? Porque você não vem na igreja. Quem vem na igreja não vai ter esse problema. Ou se tem, o tratamento terapêutico do Espírito Santo é mais rápido. Eu estou fazendo uma fisioterapia que eu caí e machuquei a minha munheca. E foi forte. E eu fico pegando meus netos e caí de novo, machuquei. E eu estou fazendo fisioterapia. Tem que pôr força para ir lá. Está tudo perfeito. Mas fica com uma dorzinha aqui. Estou declarando, sai em nome de Jesus. Tal, desinflamou, não quebrou. Só que quer lembrar sempre que você está debilitado. E a gente tem que declarar, eu não estou debilitado. Isso para mim é uma coisa que vai ser rápida. E vamos fazer aquilo que não fazia. Estou procurando fazer. Aí você fala, por quê? Porque é o seguinte, eu creio que Deus cura. Mas eu também sigo o que precisa. Eu ponho um gelinho aqui, eu faço lá o choquinho. Tudo certinho. Só que eu creio na palavra. Eu falo para o pessoal, estou fazendo, é bom para mim, só que eu creio na cura. E eu cheguei na fisioterapia, pensando que eu estou lá sem ninguém me conhecer.
Estou lá fazendo, e o camarada fazendo, estava com um problema no ombro, o outro, e ele falando negativamente, ele olhou para dizer, não, essa voz é do pastor Eli, não é? Eu falei, sou eu. Mas por que você está falando tão negativo assim, rapaz? Ele me conhece, eu não conhecia ele. Mas ele já veio da igreja. Irmãos, falar negativo é mais fácil. Para o mundo. Para o mundo. Mas falar positivo na palavra é o nosso linguajar. Eu preguei aqui esses dias atrás sobre o idioma. O idioma do céu é o nosso idioma. A linguagem, a gramática nossa é o que está na palavra. Vencer aquilo que nos limita. Tem muita gente limitado. Ouve a palavra que pode ser batizado no Espírito Santo. Eu nunca fui batizado. É só receber. É colocar no seu coração que faz parte integral do novo nascimento. Nasceu de novo. Tem fé em Jesus. Você tem direito a tudo aquilo que Jesus disse que você tem direito. Disse que ele enviou outro Consolador para viver dentro, o Espírito Santo. Então, está limitando você? Falta o batismo no Espírito Santo. Falta falar em línguas estranhas. Nós somos uma igreja pentecostal. Tem muitos limites porque você não está pondo a palavra em prática. O salmista diz, eu saltarei muralhas. Irmãos, muitas vezes essa alegria, eu fico pensando, para Josué, o homem de guerra. Um momento ele estava precisando que o povo erguesse os braços dele? Não. 2 homens de Deus, Arão e Ur. Homens que estavam na mesma unção, na mesma visão. É como Jesus, quando foi ressuscitar Talita. Ele não chamou todos os discípulos. Ele chamou Pedro, Tiago e João, porque tinham a mesma confiança, na mesma determinação. Por isso que a gente não pode ser aconselhado para quem é mundano. Por isso que nós temos que ter o aconselhamento da palavra. Porque é a palavra que nos consiste. E este mesmo Josué, passou por uma situação, não vou pregar sobre isso, quando começou a entrar em Canaã. Como que ele teve a vitória? Gritou, povo de Deus, dançou, marchou, tocou. Irmão, a vitória de Deus é para nós nos alegrarmos. Irmãos, quando fala no tempo do carnaval, o pessoal só fala onde vai ser os ensaios da escola de samba. Irmão, nós estamos numa escola de profeta. Nós estamos numa escola de vida. Nós estamos numa escola que temos que ter autenticidade. Nós temos também fisicamente a escola. Nós temos que se alegrar. Nós temos que avisar para o nosso rosto que eu estou feliz. Pastor, está dando tudo certo para o senhor. Anda comigo. Você vai ver os pepinos que eu tenho que resolver. Eu tenho que falar assim para você entender. A linguagem comum. Agora, o que acontece? Vencemos todos. Porque a atenção minha está em Deus. Pastor está precisando da grana. A minha atenção está em Deus. Ele disse que vai prover de novo. Ele disse que vai abençoar as minhas mãos. Ele disse que a minha entrada é abençoada. A minha saída é abençoada. É Ele que vai criar aquilo que eu tenho fé. Então ele disse, tenha fé. Do tamanho de um grão de mostarda. Você entra só com uma parte pequena. Quem faz é Deus. Então não se limite. Pastor, meu entendimento, eu gostaria de pregar. Se você for chamado para pregar, tudo bem. Mas começa a funcionar na igreja com outras atividades. Nós estamos agora com tantas pessoas trabalhando manualmente. Outros, mas a pessoa diz assim, não, eu sou de elite, pastor. Sou de elite. Sou de elite. Eu também sou de elite, mas comecei lavando o chão aqui. Mexendo, fazendo, e um monte de coisa. Aí você fala, por quê? Eu estou aqui para fazer qualquer coisa para Deus. Nada vai me envergonhar. Essa área, por exemplo, de conforto, nada vai me envergonhar. Sabe por quê?
Meu lugar não é dessa casa, desse mundo. É nos céus, o seu também. Esse mundo não é a nossa casa, é os céus que é a nossa casa. Então nós não podemos se limitar, porque não há nada que seja impossível para aqueles que estão com Deus. Deus não colocou você para ficar se perdendo. Aí eu diz o seguinte: você vai romper todos os teus limites humanos. Você sabe que quando a gente vai escrever na mensagem, muitas vezes é até mais fácil. Você vai falando, vai escrevendo, vai pondo. Você ali vai romper todos os teus limites humanos e expandir todos os teus limites em Deus. Aí você fala assim, mas pastor, tem na Bíblia algum versículo que fala dessa situação? Tem. Aqui tem um versículo que diz, para basear, fui buscar isso, que está em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. 6, 12. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos, nos seus próprios sentimentos. Por isso que muitas vezes a pessoa não consegue romper, ela deixa o ressentimento, vai orar. A Marlene, não, eu tive um pequeno, irmãos, o pequeno ficou para trás, o grande ficou para trás, está perdoado, vamos ficar na presença de Deus e vamos ser abençoados por quem tem o instrumento da palavra naquele momento. Vamos fazer a coisa mais simples. Nós temos que romper com os nossos limites e saber que podemos expandir. Você vai extrair forças de onde não existia. Você vai vencer toda a constatação natural das impossibilidades. E aqui eu vou fechar terminando o seguinte. Se nós estamos falando que a fé sempre enxerga uma saída. Eu fiquei hoje, assim, envolvido com as coisas do Espírito Santo, quando eu estava terminando. Eu fiquei meditando no que o apóstolo Paulo e Silas enfrentaram no dia que estavam presos, depois de ter curado, de expulsado demônios e falar no nome de Jesus. Foram para a prisão, apanharam, meia-noite, capítulo 16, você lê na sua casa. A saída pela fé foi o louvor. Começaram a cantar. Estamos cantando no momento da aflição? Aí eu comecei a cantar. Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiarmos e orarmos a Deus, Ele ouve e responde, vai dar tudo certo. Sabe onde eu comecei a cantar isso? Dentro do banheiro, lá do meu escritório. Aí quando eu saí, eu fui cantar para ele. Aí eu fui cantar para outra irmã da igreja. Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiarmos e orarmos a Deus, Ele ouve e responde, vai dar tudo certo. E Paulo e Silas na prisão, eis que surge um povo forte, revestido de poder, que não teme nem a morte. Talvez ele não estava cantando esse, mas um outro que estava alimentando o coração. Está na hora de você cantar o que você ouve na igreja. Está na hora de você ser um canarinho do reino, não um canarinho da terra. Não quero menosprezar o canarinho do mundo, da terra, mas ser um canarinho do reino. Começa a sussurrar na sua casa. Você é homem, sabe por quê? Espanta a tristeza, espanta, sabe o quê? A falta de amor que alguém teve contigo. Se você supera tudo, Paulo começou a superar tudo, resistindo à situação difícil, sabendo que a fé que ele tinha uma saída. Qual foi? Livramento.
as portas iriam se abrir. Mas primeiro o escape veio, correntes quebraram. Restituiu a sua vestimenta e começou a sair e foi até os irmãos. Sabe por quê? É o poder de Deus. Talvez você está numa situação que você precisa sair para fora da prisão. Talvez dos seus costumes. Talvez é igual aquela pessoa que tem uma deficiência na saúde, ou mental, ou emocional. É o médico que vai designar isso, dentro da sua capacidade de analisar. Aquele que tem toque. Tem pessoas, eu atendi uma pessoa, ela falou assim, eu demoro 2 horas para tomar banho. Ela contou para mim chorando. Meu problema é com o sabonete, meu problema é com a água, meu problema é... Irmãos, que prisão. Eu chorei com ela. Eu mesmo não aguentei. Chorei com ela. Falei, vamos chorar junto. Que a Bíblia fala que a gente tem que chorar com os que choram. Eu falei, Senhor, dá libertação para ela. E o marido bate. Não vai sair desse banheiro. A conta de energia. Ela falou, eu não aguento mais, pastor. Eu falei, Deus vai te curar. Já tive notícia. Já não é mais essa carga horária tão grande. Está diminuindo. Sabe por quê? Se você aprender a colocar a tua fé em ação, se você aprender a colocar que Jesus Cristo, Ele veio em carne e osso, teve os mesmos sentimentos que o nosso, que todos em nível humano são iguais. Como diz a Bíblia em Tiago, Elias sendo homem, igual a nós, todos humanos são iguais. A diferença está se a gente colocar em Deus a confiança. A diferença está naquilo que você tem valor. Ele olha para você e fala assim, está zerado tudo. O valor que você tem é igual do apóstolo que morreu. Sabe por quê? Filho é filho. Deu para entender? Eu falei, eu vou simplificar hoje na quinta-feira. Deu para dar uma entendida que nós podemos saber que a nossa fé abre portas que estão fechadas, nos dá uma saída, e tem saída. Eu quero que você entenda, tem saída para todos aqueles que nós amamos. É só orar. Vamos subir? Se a gente colocar, o arranjo hoje foi maravilhoso. Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiarmos e orarmos a Deus. Vamos ficar em pé?